Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic, Resident Evil, Sobrevivência, parte 5. Carlos e eu saímos correndo do quartinho do padre e fomos até a escada. Nós dois descemos as escadas correndo e fomos para a esquerda. Carlos passou correndo pela porta primeiro, e então eu o segui em sua perseguição. Eu queria muito que ele parasse de correr tão rápido, mas quando passamos pela porta estávamos nesta pequena sala. Havia grades com toalhas e uma mesa ocupando a maior parte da sala. Nada de interessante estava sobre a mesa. Carlos avançou e dobrou a esquina. Ouvi um tiro e corri até ele. E aí? Perguntei. Ele olhou para mim e depois para o oficial zumbi morto. Ajude-me a mover o sino. Ele ordenou. Olhei para a esquerda e vi um grande sino enferrujado bloqueando uma porta de madeira. Havia armários no lado direito da parede, dividindo uma pequena parte da sala. Sim, senhor. Eu gritei e caminhei para o lado esquerdo. Carlos se encolheu. Pare de gritar. Carlos gritou. Eu olhei para ele. Mas você está gritando. Eu gritei de volta. Eu sorri mentalmente. Eu não estava antes. Ele gritou de volta. Mas você está agora. Eu gritei. De repente ouvimos alguns ruídos de arranhões na porta por onde iríamos passar. Carlos olhou para mim e olhou feio. Agora viu o que você fez? Ele perguntou e me empurrou. Meus olhos se arregalaram. Qual diabos era o problema dele? Eu o empurrei de volta. Não me pressione. Aperte a campainha e além disso você é mais velho e deveria ter parado. Eu disse e mostrei minha língua. Ele olhou para mim. Tudo bem. Apenas me ajude. Ele ordenou. Assenti e nós dois apertamos a campainha. Ele fez barulhos de arranhões, mas foi empurrado pela porta o suficiente para que pudéssemos sair pela porta. Eu irei primeiro. Carlos disse e gentilmente me empurrou para trás. Balancei a cabeça e segurei minha arma em punho. Carlos abriu a porta e o zumbi caiu de cara no chão. Ha 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 ha. Estúpido. Eu ri e vi Carlos matá-lo com um tiro. Ele me lançou um olhar de calha a boca. Eu calei a boca. Nós então passamos pela porta e saímos para as ruas, na verdade, os largos degraus que levavam às ruas de Cidade Raccoon. Olhei para a direita. O hospital ficava bem ali, o grande prédio branco com letras vermelhas brilhantes, hospital escrito nele. À esquerda havia um parque com as letras Cidade Raccoon Park. Carlos olhou em volta confuso. O hospital fica logo ali, Carlos, com as grandes luzes vermelhas com a palavra hospital? Eu forneci. Carlos olhou para mim e começou a descer as escadas. Eu sei, só estava me perguntando por que não consegui identificá-lo na prefeitura. Ele murmurou. Eu ri e o segui em direção ao hospital. Entramos e vimos um salão onde as pessoas costumam esperar para serem chamadas por um médico. Havia uma mesa de vidro e dois pilares descendo pelo lado direito da sala, com vinhas descendo deles. Havia uma porta à nossa direita. Também havia cadáveres por toda parte. Alguns eram da equipe de Carlos. Olhei em volta mais um pouco, pegando várias caixas de munição. Ouvimos então alguns barulhos de estalo. Carlos? Perguntei, afastando-me do fundo da sala. A sala serpenteava em um corredor que fazia uma curva para a direita no caminho de volta. Havia um caçador vermelho lá. Carlos estava de luto por um de seus membros. Suspirei e mirei. Atirei nele repetidamente, até que ele saltou no ar e tentei desferir um golpe mortal imediato. Pulei para fora do caminho e caí encostado em uma parede. Eu olhei com os olhos arregalados enquanto ele corria em minha direção de uma forma super rápida. Carlos, Arg, me ajudem. Gritei e tentei rolar para fora do caminho, mas fui cortado no braço esquerdo. Rolei para baixo da mesa de vidro. Ah, não pode me pegar agora, vadia. Eu gritei e ri. O caçador quebrou o vidro e gritou comigo. Não. Eu gritei e dei um único tiro que é considerado de sorte no momento, porque atingiu a criatura bem no olho, fazendo-a gritar de dor e sair correndo em agonia. Sinta-se à vontade para intervir a qualquer momento. Gritei com Carlos chateado e atirei nele. Carlos juntou-se e atirou também. Então percebi que tinha uma espingarda. Estúpido eu. Peguei a espingarda e atirei repetidamente no monstro até que ele caísse morto. Carlos eu. Comecei, mas Carlos agarrou meu braço e me puxou para dentro de um elevador que quase parecia escondido atrás da esquina. Não há tempo. Ele afirmou e me empurrou. Eu rosnei irritado. Segurei meu braço e o arranhei um pouco. Estava começando a inchar um pouco. Ainda estava sangrando também. Mas por que estava coçando? Meus olhos se arregalaram. Coceira milímetro. Gostoso, eu disse e olhei para Carlos. Carlos olhou para mim como, que diabos? Olhei para ele e apontei meu braço e sua condição. Como diabos você conseguiu isso? Ele perguntou e olhou enquanto eu podia sentir o elevador parando. Eu me senti enjoado. O caçador. Você estava muito ocupado chorando como uma garotinha, e eu tive que assumir isso. Eu disse calorosamente. Carlos me olhou estranho e sentiu minha testa. Claire Bear, você está envenenado. Ele disse lentamente. Fechei os olhos dramaticamente. Houve silêncio. Não, merda Sherlock. Eu gritei, fazendo Carlos pular 1,5 metro no ar. De repente, as portas do elevador se abriram e 5 zumbis entraram tropeçando com os braços estendidos para nós famintos. Eu pulei para trás e joguei um deles no esquecimento. Uahaha. Merda. Carlos estava lutando contra 3 enquanto o último tentava me morder. Eu explodi sua cabeça e suspirei profundamente. Ok, má ideia. Acabei de inalar todo o fedor de decomposição de seus corpos em decomposição. Tapei o nariz e tentei não vomitar. Carlos. Eu gritei e atirei em mais alguns zumbis. Carlos largou o último. Ele havia largado a arma. Ele é um policial. De qualquer forma, você precisa de uma erva azul e rápido. Carlos disse e me olhou preocupado. Sim, sim.
Eu concordei e saímos do elevador. Billy brincou com as 2 placas de identificação que tinha penduradas no pescoço. A corrente de prata ainda estava em boas condições. Na verdade, ele havia se esquecido principalmente das placas de identificação e agora as achava muito interessantes. Ele estava deitado na cama balançando as correntes do cachorro para frente e para trás, tentando se hipnotizar para dormir. Não estava funcionando. Ele se sentou e colocou as correntes do cachorro. Ele então olhou em volta. Os arquivos. Ele pensou freneticamente e correu para a pia. Ele pegou os arquivos e voltou para a cama para se deitar. Deitou-se de lado, de costas para a porta e abriu o arquivo de papel. Era a única coisa a fazer por aqui, então é claro que ele ficaria animado para fazer alguma coisa. Ele abriu o arquivo e viu uma foto de Claire em um laboratório. Parecia aquela do covil de Marcos, mas novamente. Claire tinha uma expressão realmente boba no rosto e parecia que não sabia quem ela era. Ele riu e olhou para a próxima foto. Este tinha escrito no verso, Claire Redfield. Claire estava de joelhos implorando a Chris por alguma coisa, enquanto Chris estava deitado na cama com uma carranca no rosto. Parecia uma cela de prisão e havia uma pia em frente à cama. Billy franziu a testa ligeiramente com o que Claire estava tentando convencer Chris a fazer. Cantar uma música ou algo assim? Billy refletiu em voz alta. Ele sorriu com o pensamento. Ele então viu uma foto de Rick e Claire. Rick estava dando um tapa na nuca de Claire. Billy riu e seguiu em frente. Havia então uma foto de Rick lutando contra um caçador, e no verso estava escrito, Rick, mais forte do que o previsto. Billy quase riu. Sim, sem brincadeira. Depois houve a documentação das teorias do povo e do que eles fizeram e disseram. Billy franziu a testa e olhou para a foto de Claire. Como ela poderia saber tanto? Os olhos de Billy se arregalaram. Ela é vidente. Ele pensou. Então ele riu muito e sentiu lágrimas nos olhos. Sim, Claire é vidente? Ele riu novamente. Estou feliz em ver que você está se divertindo. Veio uma voz fria da porta. Billy imediatamente parou de rir e olhou para Vesker. Sim, bem, não é todo dia que uma garota de 15 anos derruba o quê? 3 bases de guarda-chuva? Billy zombou e sorriu. Vesker olhou para Billy. Não, Billy cortou Vesker. Sim, ok, o que você quer? Billy perguntou apressado, ele queria ficar sozinho. Ele odiava Vesker seriamente e não precisava falar com ele agora. Vesker foi interrompido novamente. Por que vocês estão inventando essas mentiras estúpidas de Claire e Rick? Billy perguntou calorosamente. Vesker franziu a testa e se aproximou de Billy, que agora estava sentado. Interrompa-me mais uma vez e você sofrerá. Vesker disse irritado e agarrou o braço de Billy. Ele levantou Billy e olhou para ele. Você vai fazer uma refeição curta, então vou treiná-lo, até que você não consiga se mover. Entendeu, Coen? Vesker perguntou tentando parecer intimidador. Claro, Billy disse e tirou a mão de Vesker dele, logo depois de você se desculpar. Billy disse, e cruzou os braços sobre o peito teimosamente. Para quê? Vesker perguntou um pouco surpreso. Parecia que Billy ainda não entendia que Vesker era muito mais poderoso do que ele. Por estourar meu pato de borracha. Billy disse muito sério. Silêncio. Ok. Vesker disse lentamente, sem saber se isso era uma piada. Billy esperou sua resposta com irritação. Vesker olhou para ele. Espere, por que diabos eu iria me desculpar por isso? Ele perguntou impaciente. Porque se você não fizer isso, eu vou roubar seus óculos escuros. Billy disse e olhou de volta. A boca de Vesker ficou aberta. Billy estava delirando? Vesker deu um soco em Billy e o chutou na mandíbula. Billy caiu no chão e balançou a cabeça tentando permanecer consciente. Parece que você ainda não sabe o quanto eu sou mais forte do que você. Vesker disse e levantou Billy. Ele iria fazer Billy sofrer, assim como ele faria Redfield sofrer quando o encontrasse novamente. Claro, ele mataria Redfield e depois Coen. Ele só precisava de Coen para uma coisa e quando terminar, ele acabou. Rick e Jill. Jill ainda estava inconsciente e suando muito. O Nemesis podia ser ouvido do lado de fora do pátio, e Rick realmente nunca ouviu a queda do helicóptero ou a explosão. Droga, isso está demorando uma eternidade. Rick pensou, e olhou dentro do baú rosa de puro tédio. Jill gemeu. Rick suspirou profundamente, não havia mais muito que ele pudesse fazer. Exceto espere. Quem estou enganando? Ela vai sobreviver de qualquer maneira. Rick pensou, e sentou-se no chão entediado. Ele deveria ter ido para o hospital com eles? Claire, Barry e Carlos. Carlos tinha passado por aquele cômodo para verificar alguma coisa, e eu disse a ele que precisava ir ao banheiro pela primeira vez em 6 dias ou algo assim. Ele riu pensando que eu estava exagerando, mas me deixou ir. Então fui ao banheiro e tive que matar um zumbi primeiro. Então eu poderia finalmente ir. Depois disso, Carlos e eu entramos num quarto de hospital, onde tivemos que matar algumas enguias amarelas. Não sei como as enguias chegaram a um hospital como este e o que estavam fazendo aqui, mas é a Capcom, certo? Eu estava calçando sapatos azuis de hospital e me levantei feliz. Carlos estava revistando um médico morto. Ei, não pareço Pimpin. Eu perguntei e mostrei a ele meus pés. Ele riu e sorriu. Claro. De qualquer forma, consegui o código do segundo andar. Carlos sorriu e me entregou o papel. Estava escrito, 325. Ok. Então, perguntei. Ele revirou os olhos para mim. Posso pegar a amostra? Ele disse e seguiu em frente. Eu segui. Sim. Gritei e corri para o elevador. Nós dois entramos e esperamos. Quando as portas se abriram, Carlos me disse para esperar lá fora no corredor, mas isso não funcionou para mim. Não me deixe. Eu implorei. Carlos olhou para mim e me sentou no chão do lado de fora das portas duplas com O que foi? Ah, sim, aquele símbolo do guarda-chuva que parece luas finas e reais. Seja como for, quem se importa com o que é um símbolo da Umbrella. Mutar.
Murmurei e cruzei as pernas ao estilo indiano. Depois do que pareceram 5 horas, mas na verdade foram 5 minutos, foi possível ouvir vidro quebrando dentro da sala. Já era assustador ficar sozinho em um hospital, quer dizer, todo hospital é mau. Eles cortaram seu dedo por causa do seu sangue. Hora de ir, Carlos disse rapidamente e agarrou meu braço. Fui arrastado e vi 2 caçadores abrirem as portas duplas e gritarem alto. Eles nos viram correndo e nos perseguiram rapidamente, suas garras fazendo barulho. Carlos me empurrou para dentro do elevador e apertou o botão do primeiro andar. Então me perguntei se Carlos sempre teve tanto azar. As portas do elevador se fecharam diante de Carlos e eu quando os caçadores colidiram com elas. Nós dois ficamos em silêncio por um tempo e ouvimos a música do elevador de Ray Charles. Comecei a estalar os dedos. Eu gostava de Ray Charles. Carlos é meu brilho, embora ele seja azarado. Eu cantei depois da música de Ray Charles, só que mudei um pouquinho a letra, só um pouquinho. Haha, agora temos que nos apressar e levar isso para Gil, entendeu? Carlos perguntou, obviamente afirmando que iria começar a correr. Balancei a cabeça e sorri. Claro que é machão. Eu ri. As portas do elevador se abriram e nós dois voltamos para a sala. Desta vez, porém, havia uma pequena bomba quadrada no primeiro pilar perto de nós. Nikolai. Eu gritei dramaticamente e olhei para Carlos. Você o conheceu aqui, HUH. Eu gritei e pensei. Ah, sim, eu estava indo ao banheiro quando ele disse que voltaria. Você estava indo ao banheiro. Carlos se defendeu e passou direto. Eu ri. Sim, desculpe então. Eu ri e percebi que só tínhamos 10 segundos. Agriguia. Eu gritei e corri na frente de Carlos, que me deu um que diabos olhar. Mas ele acelerou e logo nós dois estávamos a 3 metros do hospital e então, cabum, voamos no ar e pousamos com um baque no chão. Todo o hospital foi destruído e tudo que ficou visível foi cascalho e o ar no hospital. Eu me contorci e sentei. Meus sapatos de hospital já estavam sujos. Isso foi por pouco. Carlos respirou fundo e levantou-se. Sim, e olhei para Carlos. O quê? Merda. Ok, aqui está a erva azul, mas não consegui encontrar nenhuma outra. Carlos disse apressadamente e me deu. Enfiei-o na boca e engoli. Me senti melhor, mas ainda doía muito. Não estou em. Cuidado. Eu adivinhei e segurei meu braço. Carlos suspirou e olhou em volta. A primeira coisa é a primeira coisa. Leve esse antídoto para Gil e depois nós pegaremos a erva para você. Ok? Ele perguntou. Eu balancei a cabeça. Ok. Eu gritei e sorri alegremente. Nikolai. Nicholai olhou para a garotinha e Carlos. Eles sobreviveram à bomba. Ele só os queria fora do seu caminho, para poder terminar a missão. Aquela garota, ela está atrapalhando. Nicholai sibilou para si mesmo e cerrou os dentes. Sua primeira prioridade em relação ao assassinato, entretanto, não era ela. Ela foi a segunda dele. O primeiro dele foi Rick. Suspirei pesadamente e tentei acompanhar Carlos. Devagar, seu macaco. Comecei a rir e comecei a tropeçar. Eventualmente tive que parar de correr completamente e Carlos teve que esperar por mim. Ele tinha uma expressão impaciente no rosto e, eventualmente, simplesmente me pegou no colo e começou a correr comigo nos ombros. Argue. Eu gritei e ri de novo, fui jogado por cima de seu ombro direito e seu braço estava nas minhas costas. Decidi relaxar completamente e tentar ganhar um peso matador. Sabe, quando você relaxa completamente você pesa mais? Nada aconteceu. Eu não peso muito? Eu perguntei e olhei para a parte de trás de sua cabeça. Não. Por quê? Ele perguntou, e me colocou no chão quando chegamos ao salão principal onde Nemesis havia perseguido Rick e eu. Não importa. Olá, Silva. Eu gritei e peguei o antídoto de Carlos. Subi correndo os degraus e entrei na pequena sala da capela com Carlos atrás de mim. Conseguimos. Gritei dramaticamente e chutei a porta, mas ela bateu na parede e me atingiu no rosto. Caí no chão num piscar de olhos e fiquei ali sofrendo. Carlos pegou o antídoto e passou por cima de mim. Nossa, obrigado, Carlos. Enquanto isso com Billy. Billy observou seus companheiros caírem mortos ao lado dele. Era o calor, a falta de água e de comida. Ele não conseguia parar e chorar pelos mortos, tinha que continuar andando. Ou o capitão faria sofrer. A floresta verde em África era quente e, o pior de tudo, úmida. O calor aderiu aos soldados como um gás espesso e úmido. Era difícil respirar em meio ao ar denso e às pesadas roupas de camuflagem. Billy e seus colegas soldados estavam todos cansados dos dias em que tentavam desesperadamente permanecer vivos e chegar ao seu destino. Aí estão os homens. Saiam e reúnam os aldeões. Não quero que eles interfiram em nossos planos. O capitão latiu e puxou sua submáquina. A aldeia ficava numa clareira e o sol queimava forte sobre ela. Se eles tentarem fugir, atirem todos eles. O capitão disse, e levou 2 homens com ele para a floresta. Ele olhou para trás pouco antes de sair e disse a Billy, você está no comando, soldado. Não me decepcione. O capitão gritou. Sim, senhor. Billy disse com a voz seca. Seus lábios estavam rachados por causa do calor, ele os lambeu bem rápido e se virou para seus colegas soldados que cercavam os aldeões que protestavam. Ele não conseguia entender nada do que eles diziam, mas marque sim. Marca. Billy gritou. O soldado deixou uma menina na pilha de acréscimos no centro da aldeia. Alguns gritos e berros ecoaram nas casas de feno. Sim, senhor? Mark perguntou com o rosto vermelho e encharcado de suor. Fique aqui. Quero que você traduza o idioma deles para mim e para o capitão caso precisemos. Entendeu? Billy perguntou e olhou para Mark que assentiu. Houve um lampejo de ciúme nos olhos de Marks. Ele sempre teve ciúmes da alta posição de Billy. Todos os aldeões estavam agora reunidos no centro da aldeia. Billy contou 24 no total. Ele observou seus companheiros revistarem as casas, enquanto 4 deles empunhavam suas metralhadoras e apontavam para os aldeões.
Restavam 10 de seus membros, incluindo o capitão. O restante deles, 7, havia morrido. Billy avistou um homem caminhando em direção à saída da cidade e olhou para Billy de forma desesperada. 4 tiros foram disparados no ar quente e Billy rapidamente procurou pelo usuário da arma. Foi quem? Ele atirou no homem, pensando que ele havia tentado escapar. Os aldeões gritaram de horror e tristeza. Billy franziu a testa profundamente e correu até Ken. O que diabos você está fazendo? Billy gritou e mostrou a Ken. Ken tinha 1,85 m e era muito musculoso que Billy, mas Billy não se intimidava nem um pouco com isso. Senhor, o capitão ordenou que atirássemos naqueles que tentassem fugir, senhor. Ele disse com sua voz profunda. Seu rosto também estava vermelho, mas não tão vermelho quanto o de Mark. Billy jogou o capacete no chão com raiva e aborrecimento. Ele nem estava correndo, pelo amor de Deus. Seu idiota! Billy gritou e passou a mão enluvada pelo cabelo preto encharcado. Ele olhou para os aldeões agora em pânico. Ele se virou para Mark. Diga a eles para calarem a boca. Billy gritou e olhou para Mark. Mark assentiu e começou a gritar com os aldeões em voz alta falando a língua deles. Depois de mais ou menos 1 hora de espera, o capitão voltou com os outros soldados, mas com uma enorme expressão de insatisfação no rosto. Billy correu até ele. Relatório. O capitão gritou com Billy. Billy se perguntou o que teria acontecido, mas decidiu não perguntar. Ele se levantou ereto e forte. Aldeões presos e tudo sob controle, senhor. Billy disse. Ele sentiu uma enorme pontada de dor atingir seu rosto e cair no chão empoeirado de dor. Ele olhou para seu capitão. Sobre o que foram os tiros então? O capitão latiu. Billy se levantou e ficou em pé. Ele limpou o sangue do canto da boca. Quem atirou em um aldeão, senhor? Billy disse amargamente. O capitão olhou para quem? Relatório. Ele gritou e empurrou Billy para fora do caminho. Billy não conseguia ouvir o que o capitão estava falando com quem, porque estava tonto demais para se concentrar. Depois de 1 minuto, o capitão virou-se para os soldados com o lado esquerdo voltado para Billy. Não encontramos nada. E não podemos voltar de mãos vazias assim. O capitão gritou e olhou para os aldeões. Billy se manteve firme. Ele temia pelo pior. Mate todos. Não deixe sobreviventes. O capitão rugiu. As metralhadoras estavam carregadas de munição. Billy se sentiu mal do estômago. Não. A voz de Billy não podia ser ouvida por causa dos tiros e dos gritos altos dos aldeões. Billy correu para seu capitão. Ele não queria que esses aldeões morressem. Eles não deveriam morrer, nem pelos erros dos seus capitães, nem pelos erros dos soldados. Não. Billy empurrou o capitão e gritou com ele, mas ele sentiu como se não pudesse ser ouvido, como se não estivéssemos conversando. Saia, soldado, e faça o que eu digo. O capitão gritou e disparou contra os aldeões indefesos. Billy deu um soco no capitão. Não atire neles. Ele gritou tão alto que sua voz ficou rouca e sua garganta doeu. Alguns soldados pararam e olharam para Billy, mas os demais não, e por fim recomeçaram. O capitão gritou alguma coisa para Billy e bateu na cabeça dele com sua metralhadora. Billy caiu de joelhos e tentou permanecer consciente. Ele respirou pesadamente e tentou se levantar. O capitão bateu nele novamente e desta vez ele caiu. Billy virou-se de costas e ficou meio inconsciente. Ele observou com olhos turvos todos os aldeões caírem mortos no chão, e os gritos ecoando pela floresta, e por sua mente. Não. Billy murmurou e caiu na escuridão. Não. Billy sentou-se na cama e olhou em volta. Ele estava na pequena prisão como quarto. Ele se levantou e foi até a pia. Ele se olhou no espelho. Ele estava suando e cansado. Estava tão cansado. Mas de quê? Estou cansado de correr. Ele murmurou. Ele abriu a torneira e jogou um pouco de água no rosto. Ele ficou acordado o resto da noite. Claire, Bear, Rick, Jill e Carlos. Como você se sente, namorada? Eu perguntei com uma voz formal. Ela suspirou pesadamente e esfregou a cabeça. Ela então sorriu para todos nós. Melhor. Obrigado, pessoal. Ela disse e sorriu ainda mais. Eu a abracei. Oh, de nada, Gilly. Não poderíamos simplesmente fazer com que Chris se tornasse solteiro assim, não é? Eu perguntei e ri. Ela corou e se levantou. Tudo bem. Estamos todos prontos para ir? Rick perguntou, e olhou para Carlos e para mim. Ele então se virou para Jill. Ou você quer descansar mais um pouco? Ele perguntou. Jill balançou a cabeça negativamente. Não, já descansei o suficiente. Ela disse e assumiu a liderança. Saímos todos da sala e fomos para... Espere, para onde estamos indo? Perguntei. Todos pararam de andar. Para o parque, eu vi quando voltava do hospital. Carlos disse. Todos concordamos com isso e saímos correndo para o parque. Todos chegamos ao maldito parque, mas ele estava trancado, então adivinhe? Sim, eu tive que escalar. Tinha pontos fedorentos no topo. Então eu subi. Minhas mãos acertaram os pontos e Rick empurrou meus pés para cima, para que eu não esfaqueasse minha bunda. Eu caí do outro lado. Na minha cara. De novo. Só nelas percebi que minhas calças estavam rasgadas na parte da perna. Ei, eu tenho a chave, deixa pra lá. Carlos disse envergonhado e destrancou o cadeado do portão. Levantei os braços em irritação. Obrigado, Carlos. Essas calças me custaram $20. Exclamei e assumi a liderança. Rick riu e Jill tentou sustentar uma risada. Carlos não se conteve e riu alto. Seus bastardos doentes. Eu rosnei. Eles apenas riram um pouco, como são pessoas legais, e caminharam na minha frente. Todos nós caminhamos pelos caminhos lamacentos do pequeno parque, que tinha corrimãos de corda para indicar o caminho, e os altos pinheiros estavam além da corda, mostrando nada além deles.
Rapaz, isso é chato. Eu disse em voz alta e peguei a mão de Rick. Ele olhou para mim e sorriu. Nesse momento havia um poste de luz. Não sei porquê, mas sob a luz do poste havia um cara morto. Ele era um dos homens de Carlos. Ele tem alguma coisa. Gil disse, e tirou um pedaço de papel da mão dele e uma chave prateada. Peguei o papel e li em voz alta. 24 de dezembro de 1998. Não vou voltar para casa no Natal. Estou com prisão de ventre há 5 horas neste parque e não consigo sentir minha bunda. E eu? Rick pegou o papel de mim com raiva e leu ele mesmo. Ele então deu para os outros lerem. Eles olharam para mim como se eu fosse um estranho, e então todos seguimos em frente. Estou entediado de novo, pessoal. Gritei enquanto nos aproximávamos de uma ponte velha e danificada, parecida com tábuas. Parecia muito inseguro atravessar o pântano. Mas de qualquer forma havia 3 zumbis nele. O HM. Ei, vamos fingir que somos zumbis. Talvez funcione. Eu gritei e tropecei em um zumbi. Eu murmurei, e cambaleei passando por ele. Ele se lançou sobre mim e tentou morder meu ombro. Eu gritei e empurrei-o para o pântano sujo. Não importa, pessoal. Cai, vamos em frente. Eu gritei e todos correram até mim rapidamente. Rick me deu o "você está louco? Olha", e eu dei a ele como uma raposa. Olhar. Gil e Carlos derrubaram os 2 zumbis à frente enquanto Rick me deu um sermão sobre idiotice. No final da ponte foi quando vimos o homem, o Ben não, porque ninguém se importa muito com ele. Bem, de qualquer forma, era Nichola. E aí, Nichola? Eu perguntei e dei-lhe o sinal de paz. Ele revirou os olhos para mim e apontou a arma para nós. Rick, vem comigo. Ele disse. Todos congelaram em surpresa silenciosa. Gil e Carlos porque descobriram que Nichola era um traidor, eu e Rick por causa do que ele disse. Silêncio. Ah, agora? Perguntei. Sua garota tola. Nicholai apontou sua arma para mim. Nichola estava diante de nós na terra lamacenta, enquanto todos nós ainda estávamos na ponte de madeira que rangia acima do pântano. Nichola estava com a arma apontada para mim e seus olhos brilhavam de aborrecimento. Espere. Rick disse, e ficou na minha frente antes que Nichola pudesse fazer qualquer outra coisa. Eu vou. Rick disse, e olhou para Nichola enquanto fazia uma cara de pôquer. Nichola hesitou. Eu me pergunto por quê. Quero dizer, é ele quem está com a arma. Ei, eu tenho uma arma. Não faça nada estúpido. Rick disse e olhou para mim. Eu olhei para ele. Droga. Nichola. Por quê? Carlos gritou furioso. O vento soprava me lembrando do frio. HMPH. Vocês são todos homens mortos andando, não vou perder meu fôlego. Nichola disse. Percebi que não tinha dito nada e que ele apenas me chamou de homem. Ei, eu gritei. Nichola deu um pulo e me olhou surpreso. Dei um passo à frente com Rick olhando para mim como se eu fosse louco. Eu tinha um pé na frente e era alto. Eu, não sou homem. Eu disse dramaticamente. Olhei em volta horrorizado. Merda, agora Peter Jackson vai me processar. Eu disse. Rick me empurrou para trás dele com força. Não fale. Cai? Ele perguntou. Bem, não foi realmente uma pergunta, foi mais uma afirmação. Mutar, eu murmurei. O que você quer com Rick, afinal? Ele não tem nenhuma importância para a Umbrella. Gil gritou e olhou para Nichola. Tentei abafar minha risada. Ah, o drama. Vesker quer que Rick seja transferido para sua base, disse Nichola e apontou sua arma para Gil. E isso é tudo que você ouvirá. Ele disse maldosamente. Espere, então esse é um daqueles, se eu te contar, terei que te matar instantes? Perguntei. Algo assim. Ele murmurou. Senti algo pontiagudo atingir minha nuca e me virei para ver Carlos com a coronha da arma levantada. Gil pulou na água e Carlos me pegou. Não vi Rick porque minha visão ficou turva. Malditos, todos, para o inferno. Exceto Rick e Gil. Dica de Nichola e Carlos. Murmurei e ri um pouco antes de desmaiar. Passando para Billy. Billy tossiu e caiu de costas. O chão frio batendo em seu corpo não doeu tanto quanto ele pensava. Billy, seu treinamento está quase completo, então levante-se. Vesker disse e olhou para Billy, que estava a 2 metros dele. Ele ouviu Billy rir. Puxa, Vesker, eu faria isso se pudesse. E quer saber? Não me resta muita dignidade. Billy disse e olhou para o teto. Ele ouviu Vesker bufar sarcasticamente. Bem, havia algo que Billy nunca pensou que Vesker faria. Você pode, e simplesmente não dormiu muito ou não teve muita energia. Vesker disse. Billy sentiu uma pontada de medo passar por ele. Como Vesker sabia que não dormia há uma eternidade? Billy levantou-se. Quer saber? Desta vez vou fazer você se machucar. Billy rosnou. Vesker pareceu surpreso com a súbita onda de energia de Billy. Sério? Isso vai ser algo diferente. Vesker disse referindo-se a todas as vezes em que Billy segurava sua canela enquanto pulava em uma perna, ou segurava seu cotovelo porque acertou seu osso engraçado. Como diabos você sabe sobre a África? Billy gritou e atacou Vesker e tentou acertar um soco forte em seu rosto. Vesker se esquivou. Pesquisar. Ele disse simplesmente e tentou um chute rápido nas costelas. Billy se esquivou e acertou Vesker com o braço direito. Vesker tropeçou para trás, enquanto cacos de seus óculos escuros caíam no chão. HMPH, nerd. Billy sorriu. Vesker lentamente tirou as mãos do rosto, com o restante dos óculos de sol na mão esquerda. Ele os deixou cair. O que você está? Billy perguntou chocado. Vesker tinha olhos amarelos com córneas vermelhas e uma pupila semelhante a uma cobra. Vesker sorriu com a reação de Billy. Eu sou o poder. Vesker disse. Billy olhou para Vesker de forma um pouco estranha. Não. Billy murmurou. Houve silêncio. Você é o homem lagarto. Billy disse e caiu na gargalhada. Vesker franziu a testa e olhou para Billy irritado. Billy continuou rindo e encostou-se na parede para se apoiar. Billy. Vesker avisou. Ha ha ha. Billy continuou rindo. Billy. Vesker tentou novamente, mas com mais aborrecimento. Sim.
Billy ficou chocado. Vesker se virou e caminhou até a porta. Durma com o olho aberto. Vesker ameaçou. Billy parou de rir. Bem, eu saberei se você estiver lá, porque seus olhos de lagarto brilharão no escuro, certo? Billy riu de novo e desta vez caiu no chão. Ele adorava deixar Vesker furioso. Depois de um tempo, Billy finalmente se levantou e foi escoltado de volta ao seu quarto por Ada, Claire Bear, Jill e Carlos. Eu ando por esta estrada solitária, a única estrada que já conheci, não sei para onde vai, mas sou só eu e ando sozinho, cantei e olhei para Carlos. Estávamos todos dentro da enorme instalação, e eu perdi a parte do Nemesis, pois Carlos teve que ir me nocautear. Estávamos na pequena sala segura e Carlos estava sentado na cadeira, enquanto Jill enfaixava seu braço direito. Eu estava olhando através do baú rosa. Carlos estava bravo comigo, e eu estava bravo com ele, e vou te contar por quê. 5 minutos antes. Onde estou? Perguntei, e sentei-me na mesa cinza da sala segura. Você está seguro, não se preocupe. Jill disse em seu tom calmo. Sua voz me fez sentir segura e confortável. Fechei os olhos e imediatamente os abri. Carlos, seu filho da puta. Vou te matar. Eu gritei e me sentei. Olhei em volta e vi que ele estava sentado na cadeira à minha esquerda. Eu vi Jill fazendo um curativo no braço dele. Por que você me bateu, seu idiota? Eu gritei e olhei para ele. Você não teria vindo conosco se eu não tivesse vindo. Ele disse simplesmente. Ele então olhou para o trabalho de Jill e estremeceu um pouco. Bem, você poderia ter me perguntado. Meu Deus! Eu gritei e bati na nuca de Carlos. Ele olhou para mim. Então você não quer ser salvo da próxima vez, hein? Vou manter isso em mente. Ele disse irritado. Jill suspirou pesadamente. Senti a raiva crescer em meu peito. Eu sabia que eles tinham deixado Rick ir com Nishola naquele momento. Quem quer ser salvo por você, afinal? Eu perguntei e me chutei para fora da mesa. Hora atual. Então foi isso que aconteceu. Suspirei pesadamente e olhei em volta. Havia painéis de controle e lixo espalhado pela sala. Andei ao redor do lugar e então parei onde Carlos e Jill estavam. Eu tenho que encontrar meu irmão. Eu disse, e olhei para Carlos. Ele abriu a boca para dizer alguma coisa. Você cala a boca. Eu disse, e olhei para Jill. Ok, vamos procurá-lo agora que estamos seguros. Jill disse, e deu a Carlos seu colete para vestir. Eu esperei, tão pacientemente. Tudo bem, vamos. Jill disse, e saímos da sala segura, que devo mencionar que também não tinha uma máquina de escrever. Rick e Nicola. Rick estava sob a mira de uma arma e assumia a liderança. Nishola estava murmurando algo sobre ele em um pequeno rádio. Afinal, que conexão você tem com Vesker? Rick perguntou e lançou um olhar por cima do ombro direito. Nishola pegou sua arma para não poder usar toda a matriz nele. Cale-se. Nicola ordenou. Rick olhou para ele. Ele odiava que lhe dissessem o que fazer. E acima de tudo, desrespeito. Ele se virou rapidamente e pegou a arma de Nishola. Ele torceu o braço de Nishola entre as omoplatas e puxou-o com força. Nunca. Rick disse com os dentes cerrados, me desrespeite de novo. Ele terminou e empurrou Nishola para longe. Rick apontou a arma para Nishola e pensou em acabar com sua vida aqui. Ele iria morrer afinal. Ele apenas tornaria isso menos doloroso, e ele estava muito chateado porque todos estavam tentando matá-lo. Talvez isso liberasse um pouco de sua raiva. HMPH. Você não pode fazer isso, hein? Nishola provocou enquanto segurava seu braço e se endireitou. A raiva de Rick explodiu. Na verdade, estou pensando em matá-lo rápido e sem dor ou fazer com que você morra lenta e dolorosamente. Rick disse, e sentiu seu dedo apertar o gatilho. Por que ele estava tão bravo? Ele começou a se sentir um pouco surpreso com a maneira como estava pensando. Lentamente e dolorosamente? Nishola perguntou sarcasticamente. Rick sorriu. Não, eu quero matar você. Ele disse. Ele ouviu alguns pés batendo no chão e sapatos correndo também. Ele então percebeu que agora ele mataria Nishola ou deixaria um monstro pegá-lo. Os olhos de Rick se arregalaram. Droga, quase fiquei louco. Ele disse e guardou a arma. Rick, você quase enlouqueceu. Claire Bear gritou e derrubou o irmão mais velho no chão. Rick sorriu e a abraçou. Eu sei. Ele disse e abraçou Claire Bear. Ele pensou que poderia ter algo a ver com ser mal compreendido o tempo todo. Ele suspirou. Você conhece Rick. Você vai enlouquecer um dia desses. Claire Bear disse e olhou para o irmão que sorriu. Claro que não. Eu só estava cansado e com raiva. Rick disse e se levantou. Ponto de vista normal. Eu virei a esquina e vi a maneira como meu irmão agiu. Era como se eu estivesse olhando para, não sei, mas não para Rick. Eu então o joguei no chão na tentativa de trazê-lo de volta à realidade. Acho que funcionou. Mas de qualquer forma, ele foi pego de surpresa porque Rick é alto e não teria como derrubá-lo no chão assim. Ei, que tal? Eu comecei, mas os gritos de Nishola me interromperam. Arg! Ele foi puxado pelo teto e ruídos de rasgo doentios foram ouvidos. Sangue espirrou pelo buraco e caiu no chão. Rick e eu olhamos para o cadáver de Nishola. Caramba! Eu disse e recuei um pouco. Tudo bem, vamos continuar. Carlos disse. Todos concordamos e seguimos em frente. Billy foi para a cama e lembrou-se do que Vesker havia dito. Vesker, ele disse com ódio. Ele então acendeu a luz e olhou em volta. Não havia sinal dele. HMPH. Sim, é melhor você não aparecer. Billy disse e riu de si mesmo. Ele então tentou adormecer novamente. Ele não conseguia dormir como ontem à noite. Ele sempre ficou irritado com a traição de sua equipe. Eles armaram para mim? Billy se perguntou e se virou para a parede. Cara, onde está Claire quando você precisa rir? Billy se perguntou e fechou os olhos. Claire Bear e os outros idiotas. Ele. Cara, onde está Billy quando você precisa de um abraço? Eu perguntei e suspirei pesadamente.
Havíamos entrado naquela sala assustadora com todos os cadáveres dentro dela. Você sabe, onde Jill tem que lutar contra o Nemesis em um certo período de tempo antes que o cronômetro apague, e ela tem que pegar a maldita chave do carro. Sim, aquele lugar. Aqui. Rick me abraçou com força. Eu sorri e o abracei de volta. Ah, obrigado. Me sinto melhor agora. Eu disse. Espere, você abraçou Billy? Rick perguntou e olhou para mim surpreso. Sim, por quê? Perguntei. Eu então vi Nemesis pular na enorme pilha de lixo e rugir. Eu ri. Do que você está rindo? Carlos sibilou e apontou a arma para o Nemesis. Não teria sido engraçado se ele tropeçasse? Eu perguntei e ri ainda mais. Todos suspiraram para mim. Não importa. Eu murmurei. Oh, Eminência, F, puxa, eu disse lentamente, já tinha visto coisas perturbadoras antes em minha vida e deixe-me contar a você. Isso superou tudo. Quero dizer, o Nemesis tinha tubos cor-de-rosa crescendo em suas costas. Eu pude ver porque seu sobretudo estava todo rasgado. O que? Carlos perguntou. Eu olhei para ele. Você sabe, tipo, oh meu Deus. Fui interrompido por Rick. Ele me empurrou de volta. Sim, agora não. Rick disse olhando para mim como se eu fosse louco. Muito louco. O que? Devo ser. Ring. O Nemesis tentou acertar Jill, mas em vez disso acertou uma alça redonda vermelha na parede esquerda, e uma porcaria de ácido saiu e fez o Nemesis sofrer. Erro. Eu gritei e ri. O Nemesis olhou para mim e rosnou. Meus olhos se arregalaram. Ele começou a caminhar em minha direção, mas depois correu em minha direção. Corri para a parede direita, que tinha uma veneziana ao longo dela. Pilhas de terra e cadáveres estavam por perto, como mencionei antes, então tive que entrar e sair. Ei! Eu gritei e vi que Rick estava atirando no Nemesis como um louco, e os outros também. Finalmente senti seu enorme punho atingir minhas costas e caí no chão com uma concussão. Ok, talvez não, mas doeu muito, ok? Ai, argue. Eu gritei e rolei para fora do caminho de um tentáculo roxo, enrugado e desagradável. Eca, Claire Bear. Rick gritou e acertou um chute forte bem no estômago do Nemesis. Foi tão forte que Nemesis tropeçou um pouco para trás. Rick ficou fortemente apoiado no pé esquerdo. Bom trabalho, Maurício. Eu gritei e tentei equilibrar minha respiração. O golpe me tirou o ar. Claire Bear. Carlos gritou e jogou um pouco de munição para mim. Eu peguei e coloquei na minha arma. Rick estava atirando novamente enquanto Nemesis olhava em volta confuso. Decidi pular na pilha de morte mais próxima, ou merda, como você preferir. Queime bebê, queime. Eu gritei e disparei na cara do Nemesis. Foi bom de uma forma assustadora para aliviar meu estresse e raiva. Uau! Argue! Ouvi Rick gritar e vi que Nemesis o havia derrubado. Rick tentou lutar por baixo do golpe corporal do Nemesis. Ei! Eu não sabia que ele poderia fazer isso. Eu pensei freneticamente. Argue! Seu F pesado. Rick praguejou e lutou para sair do caminho do punho gigante de Nemesis. Ele finalmente conseguiu libertar as pernas e chutou a coisa no peito e para longe dele. Rick rolou para o lado e se levantou. Ei! Acho que ele está apaixonado por você. Eu disse e ri disso. Rick revirou os olhos e continuou atirando. Eu ri um pouco demais, escorreguei e deslizei colina abaixo. Ah! Caí bem perto dos pés de Rick. Olá, Rick. Eu ri e me levantei. Quando fiz isso, Rick me deu um tapa na nuca e sorriu. Eu fiz meu rabo de cavalo porque o idiota à minha esquerda. Bem, você entendeu. Ele está caído. Jill gritou. Olhei para Nemesis e depois para Carlos. Ei, cadê o Carlos? Eu gritei. Eu disse a ele para preparar a evacuação, e ele disse que tinha um helicóptero em algum lugar. Jill disse, e pegou a chave de evacuação que estava nas mãos rígidas de um cientista morto e frio. Sim, certo, aquele pus. Fui interrompido pelo alarme perfurante que soava para evacuarmos o prédio. Não hesitamos em nada e colocamos a traseira em marcha. Ei, Billy e Vesker. Vesker quebrou a porta do quarto de Billy enquanto Billy dormia. Você não estava brincando? Billy perguntou referindo-se ao que aconteceu entre eles da última vez. Vesker apenas olhou para Billy e o arrastou para fora da sala. Ele segurou o braço de Billy com força e o conduziu por um corredor por onde Billy nunca havia estado. Eles estão saindo de Raccoon. Preciso que você esteja pronto caso eles consigam. Vesker disse, e lançou um sorriso malicioso por cima do ombro. O estômago de Billy se apertou num nó de desgosto e ódio. Ele foi conduzido por uma porta onde havia sistemas de computador instalados e cientistas corriam. A sala estava escura, mas as telas brancas dos computadores e das TVs. Vesker o levou até as maiores áreas onde havia telas de TV espalhadas pelas paredes. Seus olhos se arregalaram. Era Claire. Ela, Rick e alguma outra mulher estavam correndo pelos corredores escuros do laboratório em Cidade Raccoon. Só de ver Claire novamente, mesmo que na tela o deixasse feliz. Feliz em vê-los novamente? Vesker perguntou e sorriu para a expressão de Billy. Vesker você. Vesker interrompeu o grito de Billy. Silencie-se. De qualquer forma, quero ver se Rick vai expor sua verdadeira agência. Se eu deixar cair 2 missais em vez de um, então ele vai me mostrar a verdadeira agência para a qual trabalha. Vesker riu como se o plano fosse engenhoso e ele fosse o melhor. Maluco bastardo. Billy pensou, e revirou os olhos diante das tristes tentativas de Vesker. O que quer que seja, Vesker. Você acha que ele irá expor sua verdadeira arbítrio se você matá-lo? Billy perguntou. Vesker parou de sorrir e olhou para Billy. Vesker, você é psicótico. Billy disse simplesmente. Largue os missais. Agora. Vesker gritou e ignorou a declaração de Billy. Não. Billy gritou e olhou em volta freneticamente. Ele então viu um microfone que estava em um painel. Estava piscando em vermelho. Ele olhou para as telas, para sua corrida frenética. Ele então empurrou 2 cientistas para fora do caminho e pegou o microfone. E aperte o botão que transforma a luz vermelha em verde. Claire, corra mais rápido. Vesker derrubou 2 missais, não um. Billy gritou. E foi imediatamente atingido entre as omoplatas por Vesker? Ah, o...
Billy gritou e caiu no chão de dor. Vesker balançou a cabeça. Patético. Ele rosnou. Billy não conseguia acreditar o quanto aquilo tinha doído. Ele bate como um maldito gorila. Ele pensou e levantou-se lentamente. Vesker. Billy começou. Vesker havia partido. Billy olhou em volta e viu as expressões horrorizadas dos cientistas. Vesker estava atrás dele. Arg. Billy agarrou o braço de Vesker antes que ele envolvesse seu pescoço em uma chave de cabeça. Como diabos Vesker se moveu tão rápido? Silêncio, mas o esforço de Billy tentando afastar o braço de Vesker dele. Ah, sim, esqueci. Você é um lagarto. Billy murmurou e deu uma cotovelada na costela de Vesker. Oh, cale-se, tosse. Vesker retrucou. Billy suspirou. Vesker abordou Billy e ficou acima dele. A cabeça de Billy bateu nos computadores. Oh. Billy gemeu e se levantou. Arg. Vesker gritou e segurou sua cabeça. Todos olharam para ele. Tire, ó, da minha vista. Vesker gritou e bateu em computadores, mesas e, às vezes, em pessoas infelizes. As pessoas ficaram olhando para Vesker até que ele saiu do escritório e foi embora. Vesker enlouqueceu? Arg. Billy gritou de dor. Um dos cientistas havia acertado Billy por trás, no ombro direito. Billy caiu no chão inconsciente. Claire Berry e os outros alguns minutos atrás. Claire, corra mais rápido. Vesker derrubou 2 mísseis, não um. Uma voz veio pelos alto-falantes no corredor por onde estávamos correndo. Parei e olhei para um. Era Billy? Eu perguntei e ouvi um OWW, através dele. Rick pegou minha mão e me puxou junto. Vamos. São 2 agora, não temos que nos apressar. Rick gritou e corremos pelas portas e toda aquela merda. Finalmente chegamos àquele lugar onde tivemos que colocar 3 carregadores de bateria para podermos sair. Era uma sala em forma de U cursiva, onde havia canos no centro com soldados mortos, e um tirano à esquerda da porta, mas ele não deu nenhum sinal de acordar. Havia aquela coisa enorme que parecia uma broca, era azul e tinha cabo saindo por toda parte. Vou colocar os carregadores, apenas certifique-se de que estejam prontos para funcionar. Ele gritou e desapareceu atrás dos canos. Ele então reapareceu no segundo, quando a máquina disse que tínhamos que empurrar todos para dentro. Havrar. Veio um rugido alto. Era a última forma do Nemesis, a enorme coisa parecida com lixiviação. Ele havia atravessado os canos abrindo um caminho direto para nós e para o tirano no canto. Olhei para Jill. Vou distraí-lo. Basta ligar a furadeira enorme quando eu passar por aquele caminho que o Nemesis fez. Eu gritei e corri na frente da criatura. Eu deveria fazer isso. Jill gritou. Eu já estou lá. Eu gritei e ri. Rick havia pressionado o segundo agora e estava se dirigindo para o terceiro. O sistema estridente nos disse que só tínhamos 5 minutos restantes. Ei, aqui. Eu gritei e comecei a dançar e fiz os movimentos de dança, não posso tocar nisso. O Nemesis me atacou e eu fugi. Entendi. Rick gritou e eu corri para o caminho, entrando onde o tirano estava, e vi a enorme furadeira apontada em minha direção. Diga-me quando. Jill gritou. Corri e tropecei um pouco porque o Nemesis estava fazendo tudo tremer. Eu pulei e gritei. Agora, Jill, agora. Eu rolei para fora do caminho a tempo. Silêncio, exceto que o alarme foi ouvido. Conseguimos. Rick gritou e correu até mim. Seu idiota. Nunca faça isso de novo. Você acertou. Ele gritou. Balancei a cabeça e sorri para ele. Então procurei minhas sobrancelhas. Ainda bem que está aí. Vamos. A porta está destrancada. Jill gritou. Todos nós corremos e chegamos à plataforma externa. Avistamos Carlos facilmente no helicóptero e entramos. Jill estava no banco do passageiro. Carlos dirigia e eu estava atrás de Carlos, enquanto Rick estava atrás de Jill. Vai, Carlos, que diabos você está esperando? Um ônibus. Eu gritei e partimos. Todos ficamos parados, nervosos e com medo de que os 2 mísseis dobrassem tanto a explosão que não conseguiríamos sair a tempo. Bum! O helicóptero balançou levemente, como se estivesse freando o ar bruscamente, mas não caiu. Permanecemos no ar. Todos nós aplaudimos alegremente quando escapamos do laboratório vivos e bem. Sim, boy. Eu gritei e abracei Rick com força. Ele riu e me abraçou também. Finalmente saímos de lá. Jill disse exausta. Sim. Carlos gritou alegremente. Para onde vamos agora? Carlos perguntou e sorriu de volta para Rick e eu que ainda estávamos nos abraçando. Eu gostaria de ir para o esconderijo de Chris com o resto da minha equipe. Jill disse e se inclinou para falar com Carlos sobre onde fica. Acho que ela disse algo sobre a Alemanha, mas tanto faz. Apoiei-me em Rick. Eu estava tão cansado e meus pés doíam muito. Olhei para os sapatos inúteis do hospital. Eles estavam rasgados e agora marrons. Marrom. Oh meu Deus. Eu os arranquei e joguei-os debaixo do meu assento. Ok, mas será uma longa viagem, então todos fiquem confortáveis e tenham seu sono de beleza agora. Carlos disse e sorriu. Eu balancei a cabeça. Estou muito à frente de você. Eu disse, e recostei-me no ombro esquerdo de Rick. Fechei os olhos e caí num sono profundo. O próximo foi Código Verônica, certo? 4 já foram, faltam 2. Não consigo me lembrar de ter pousado o helicóptero. Também não me lembro de ter sido colocado no banco em uma cidade local. Mas quando acordei, Rick estava ao meu lado, acordado também, e observando os carros passando por nós na rua. Eu me aninhei nele e coloquei seu braço em volta de mim para me aquecer. Droga, estava frio. Como a maldita Dinamarca no inverno. Jill está ligando para Chris e Carlos saiu com o helicóptero. Rick disse baixinho, como se não fosse para me acordar, mas para eu ficar ciente do que estava acontecendo. Eu também não conseguia acreditar o quão cansado eu estava, como se alguém tivesse me dado gás hilariante. Não é engraçado. Murmurei e fechei os olhos. Tão verdade. O gás hilariante não era tão engraçado. Ei,
De qualquer forma, um barulho alto de carros buzinando e guinchando me mantendo acordado. Os grandes prédios de tijolos também nos cercavam, com as luzes acesas e as pessoas gritando alguma linguagem estranha pela maldita janela. Não consigo dormir porque algumas pessoas não querem calar a boca. Eu gritei para uma janela com um cara jovem e bonito debruçado nela. Ele estava gritando algo para um carro. O homem gritou alguma coisa, eu entendi um pouco e imediatamente identifiquei o idioma como alemão. Olhei para ele e sorri. Ei, calha a boca para que eu possa dormir bem. Nem todas as pessoas têm um bom lugar para dormir, seu punk rico e melequento. Eu gritei. Eu ri. Coisa ruim. Ele apontou para mim, depois para si mesmo e disse algo sobre eu não me mover. O homem era um daqueles caras que você acha gostoso, mas quando você vê de perto você fica tipo, vó, porra, o que aconteceu? O que você quer? Tentar? Bem, adivinhe? Eu passei pelo inferno, então posso facilmente enfrentar você. Traga. Eu gritei e levantei os punhos até o rosto. Ele olhou para mim confuso, seu cabelo castanho caía até o pescoço, basicamente até os ombros, e ele carregava grandes olhos azuis. Claire Bear. Rick agarrou meu braço e me puxou de volta para o banco. Sentei-me e observei Rick tentar dizer ao cara, através do que pareciam ser charadas, que eu não tinha intenção de fazer mal. Ele então saiu e Rick se virou para mim. Claire Bear. Rick estava prestes a me dar um sermão quando Jill gritou. Lá está ele. Todos nós olhamos para a estrada escura em direção a um pequeno carro branco. Você podia ver uma figura lá dentro. O carro parou bem em frente ao banco e todos corremos para dentro. Eu fiquei atrás com Rick e Jill ficou na frente. Chris. Jill sorriu e beijou Chris na bochecha. Chris sorriu para ela e corou. Olhei para Rick e fiz uma careta. Rick sufocou uma risada. Chris olhou pelo espelho retrovisor e saiu pela estrada. Ele fez meia volta e saiu em disparada. Vocês dois conseguem se meter em muitos problemas, não é? Chris perguntou e olhou para Rick pelo espelho retrovisor. Rápido. Finja que você está dormindo. Eu disse em voz alta e descansei minha cabeça no ombro de Rick. Fechei os olhos e fiz sons falsos de ronco. Rick olhou para mim e riu. Claire Bear, eu ouvi você. Chris disse não ter certeza de como me contar a notícia. Au, eu disse chateado. Rick olhou para mim. Claire Bear, você está tão cansada que está cansada demais. Vá dormir. Ele disse. Olhei para ele e sorri. Eu podia sentir que meus olhos estavam queimando um pouco, mas meu corpo estava cheio de energia. Não, eu gritei e imediatamente fui encarado por Rick. Ok, tudo bem. Eu disse, e me encostei em Rick novamente. Fechei os olhos e adormeci imediatamente em questão de segundos. Mais tarde, abri os olhos e olhei em volta. Eu estava em uma cabana de madeira. O quarto era quadrado e tinha uma cama grande encostada na parede norte, e uma janela à esquerda da cama, do outro lado da porta. Olhei através de uma porta que ficava do outro lado da cama. Era um banheiro pequeno que só continha um vaso sanitário. Não havia nada nas paredes indicando que as pessoas aqui deviam ter acabado de se mudar ou eram pobres. Saí da cama e estiquei meu corpo dolorido. Então vi que estava envolto em bandagens. Eu tinha um em volta do meu braço, perna e cabeça. Eu me pergunto como consegui isso, talvez do Nemesis, mas ainda não tinha percebido. Corri para o banheiro, a natureza chama. Depois das enfermarias, saí da sala e entrei em uma sala de estar. Havia apenas uma luz sobre uma grande mesa no meio da sala, e todo o resto eram janelas abertas. Ao entrar havia um sofá do lado direito da porta de entrada e à minha esquerda uma escada de madeira que subia para um nível superior. Olá a todos! Gritei feliz e fui até as pessoas que estavam na cozinha, do meu lado direito. A cozinha era pequena e estava lotada, com um fogão à esquerda e a geladeira à direita, depois uma porta nos fundos. Todo mundo estava vasculhando os armários para o café da manhã. Ei, Claire Bear, você está acordada. Jill disse e me abraçou. Ela não usava mais o uniforme de Resident Evil 3. Agora ela usava jeans e um moletom cinza. Ela estava andando de meias como todo mundo, exceto Rick e eu, que estávamos descalços. Rick, com fome. Eu gritei e apontei para mim mesmo quando ele olhou para mim. Ele riu e me jogou uma torrada. Eu peguei e procurei por um pouco de manteiga. Ei, você precisa de algumas roupas, Claire Bear. Vou te emprestar as minhas, mas depois de comermos. Tudo bem? Jill disse e sorriu para mim. Eu sorri para ela e balancei a cabeça. Então me coloquei entre todas as pessoas na cozinha na tentativa de encontrar um pouco de manteiga. Ai, ei, Chris, mova-se. Gritei e acabei rindo. Chris riu e me entregou a manteiga. Agradeci e voltei para fora. Ei, vamos sentar aí. Rick puxou meu braço em direção ao sofá. Nós dois nos sentamos e comemos nossa fatia de torrada, e eventualmente, todas as pessoas saíram da cozinha e se sentaram para comer. Rick, eu e Rebecca sentamos no sofá, Chris e Jill sentaram-se à mesa e Leon e Sherry sentaram-se na poltrona reclinável. Leon estava com Sherry no colo. Sherry imediatamente me viu, pulou de cima de Leon e correu para me abraçar. Levantei-me e abracei-a com força. Claire Bear, senti sua falta. Onde está Claire? Sherry perguntou. Eu poderia jurar que ouvi Chris engasgar com seu cereal, e todos os olhos na sala estavam voltados para mim. O HM, bem, ela é. Eu tropecei nas palavras, e Chris se levantou furioso de repente. Onde ela está? Ele gritou. Jill se levantou e sentou Chris. Olhei para Chris. Não sei. Eu disse e olhei para Rick. Ele me puxou para perto dele e Sherry sentou em Leon mais uma vez. Sim, você tem. Onde está Claire? Leon perguntou, e seus olhos pareciam ficar nublados de raiva. Olhei para Rick em busca de ajuda. Nós realmente não sabemos. Agora vocês podem parar de interrogar minha irmã e eu?
Rick perguntou e comeu o último pedaço de sua torrada. Chris olhou para Rick e parecia que eu estava olhando para o diabo. E alguém precisa de um abraço. Eu pulei e abracei Chris com força. Ele parecia estar chocado demais para fazer qualquer coisa. Chris, não sabemos. Mas sabemos que ela está segura. Eu disse e sorri para ele. Ele assentiu. Jill e Claire Bear. Ok, estes são os que provavelmente servirão para você. Ela disse referindo-se à altura, não ao peso, ok? Deus. Ok. Eu disse e olhei para eles. Era uma blusa azul e um short marrom até o joelho. Eu pareceria um maldito surfista. Só por enquanto, porque precisamos fazer compras em alguns minutos. Você, eu, Rick e Chris. Jill disse e sorriu animadamente. Rapaz, eu me lembro de quando era menina. Ei, estou brincando. De qualquer forma, eu também estava muito animado, mas por outros motivos. Eu ganhei sapatos. Eu disse e abracei Jill enquanto chorava como uma criança. Jill estava um pouco nervosa, mas riu e deu um tapinha na minha cabeça. Rick e Chris. Aqui. Estas são minhas roupas, mas você pode caber nelas, já que são as únicas que tenho. Chris disse e olhou para Rick. Rick olhou para Chris e sorriu. Obrigado. Não deve ser uma má escolha. Rick pegou as roupas que eram jeans e uma camiseta azul marinho com as letras Corona impressas na região do peito. Rick riu de Chris e desejou poder tomar uma cerveja agora mesmo. Chris riu também e saiu da sala. Do lado de fora da cabine. Meus pés doem. Eu gritei e olhei para Chris. Eu sorri maldosamente. Chris se afasta um pouco de mim. Então me lancei sobre ele e consegui subir em suas costas. Agora então, vamos embora. Vamos ao shopping, amigas. Eu gritei e ri. Jill riu também, mas os dois homens, Rick e Chris, apenas rosnaram irritados e seguiram em frente. Chegamos à cidade em cerca de 1 hora, o que mostra o quão bom é o nosso pequeno esconderijo. E estacionamos o carro. Chris saiu e nós outros também. Ele olhou para todos nós e suspirou profundamente quando olhou para mim. O quê? Eu perguntei e sorri para ele bobamente. Nada. Apenas. Fique com Jill e não se perca, ok? Chris perguntou e olhou para mim suplicante. Eu sorri. Claro, Chris. E até 2 pessoas mais tarde. Eu disse e abracei Chris e Rick. Eles sorriram e me abraçaram de volta. Vamos nos encontrar no carro em 1 hora, ok? Chris perguntou e Jill assentiu. Assim nosso grupo machista que não é tão machista sem o Billy se separou. Chris e Rick. Rick olhou ao redor dos prédios altos de tijolos e das pequenas lojas dentro deles. Havia pessoas nas estradas indo a várias lojas e lanchonetes da região. Era uma estrada de tijolos, mas dava para perceber que só as pessoas podiam andar por ela. Não carros. Ok, roupas. Cara, isso vai ser difícil. Faz muito tempo que não falo alemão. Chris disse e caminhou na frente de Rick. Os pés de Rick não doíam no chão, mas ainda doíam dos ferimentos anteriores. Aqui vamos nós. Chris entrou em uma loja de esquina com prateleiras de roupas masculinas por toda parte e 2 prateleiras nos fundos da loja com sapatos masculinos. Encontrou alguma coisa? Chris perguntou depois de 5 minutos. Rick escolheu seu jeans favorito e uma camiseta branca. Desde que começou a estudar na Dinamarca, as regras de vestimenta eram tão rígidas que ele decidiu usar jeans e camiseta branca para ir à escola todos os dias e agora era apenas um hábito comprar a mesma coisa. Sim, eu odeio fazer compras. Rick murmurou não para ninguém ouvir, mas Chris estava certo na sua opinião. Eu também. Mas você tem algum tempo, certo? Chris perguntou. Rick sorriu e os dois suspiraram pesadamente de uma forma temida. Rapaz, eu realmente odeio fazer compras. Rick pensou. Ok, é isso, ei. Essa é a mesma coisa que você usava quando te conheci. Chris disse e olhou para Rick divertido. Rick olhou para as roupas que havia escolhido. Isso é ruim? Rick perguntou. Chris sorriu. Não, mas deixe-me pegar algo apertado para você. Chris disse com um sorriso bobo. Rick olhou para Chris um pouco nervoso e em questão de minutos Rick e Chris estavam fora da loja. Rick com suas roupas novas. Claire, Bear e Jill. Ei. Estou com calor, eu disse e me olhei no espelho. Jill escolheu uma pequena camiseta preta com um colete cinza justo por cima, que tinha um anel quadrado. Você sabe o buraco onde fica sua cabeça ou algo assim. E um zíper. Eu então estava com jeans azul. Você gosta disso? Jill perguntou e sorriu. Ela gostava muito de fazer compras. Inferno sim. Agora, os sapatos. Eu disse, e sentei em uma das cadeiras pequenas. Havia uma prateleira na minha frente e outra atrás de mim, cheia de sapatos. Depois de 5 minutos encontrei um par de tênis. Eles eram pretos e tinham velcro. Jill e eu fomos até o balcão e de repente vi um colar que tinha um sapo verde sentado e olhos grandes. Eu olhei para ele e sorri. Quer? Jill perguntou e sorriu para mim. Eu olhei para ela. Não, está tudo bem. Você já me comprou todas essas coisas. Eu disse e sorri. É apenas $1 em dinheiro americano. Jill disse, e tirou-o da prateleira e colocou-o junto com os sapatos. Eu olhei para ela e a abracei com força. Obrigado, Jill. Eu disse e sorri para ela. Ela sorriu para mim e me abraçou de volta. Então voltamos para o carro e quase caí quando viu que Rick estava vestindo. Chris estava rindo e Jill também estava com os olhos arregalados. Rick usava jeans azul, uma corrente de prata pendurada no bolso e no cinto, então você só podia ver a corrente entrando em seu bolso. Ele usava uma camiseta azul marinho com uma jaqueta de couro por cima. Ele então usou essas botas pretas incríveis. Ele segurava as roupas de Chris na sacola de compras, assim como eu. Uau! Eu murmurei. Então olhei para Chris e seu enorme sorriso. Uau, você é gostoso, Rick. Jill riu e entrou no carro. Chris olhou para Jill de uma forma triste e brincalhona. Eu entrei também e Rick também, que estava um pouco envergonhado por estar recebendo toda aquela atenção. Ei, coloque meu colar, sim? Eu perguntei e dei a Rick meu colar de sapo. Ele sorriu e vestiu-o. Ficou meio solto, mas foi demais. Tudo bem, agora vamos às compras. Chris disse e estacionou em outra parte da área.
Saímos e fomos para um supermercado que tinha algumas letras alemãs na frente. Vorer de Laecre. Disseram duas garotas que passavam por Rick e Chris. Gil olhou para Chris confusa e Chris refletiu o olhar de Gil. Hold da op med et vaer e sapajated. ISMA piger. Viac siger JEG. Viac. Ier de Javelin. Gritei com as meninas dinamarquesas. Eram visitantes dinamarqueses na Alemanha, não foi uma grande surpresa. O quê? Ei, Claire Bear. Chris agarrou meu braço e me puxou para a seção vegetariana. O que? Eu perguntei e olhei para Chris. Rick estava rindo muito, enquanto Gil estava apenas confusa. O que diabos você estava dizendo? Chris perguntou. Eu sorri. Nada, eu disse, e olhei em volta. Ok, vocês peguem os vegetais, e merda, eu estarei aqui, eu disse, e caminhei até a seção de sorvetes. Gil me seguiu e olhou para mim sorrindo. Veja no final as notas de tradução sobre o argumento. Depois que escolhi 2 baldes de sorvete e os outros fizeram as compras, saímos da cidade e voltamos para a cabana. Hora do gelado. Eu gritei e peguei algumas tigelas. Não até você jantar. Chris disse e guardou as compras, exceto aquelas que ele estava usando para fazer o jantar. Tudo bem, pai. Eu disse, e guardei o sorvete. Chris riu e apontou para a TV. Temos a Nintendo caso algum de vocês queira jogar. Chris disse e sorriu para mim, depois olhou para Shelly como se dissesse que eu deveria brincar com ela. Nintendo? Que antigo. Mas tudo bem. Ei, onde está Leon? Eu perguntei. Liguei tudo e me preparei para Sherry e eu brincarmos. A propósito, Sherry usava um vestido azul. Ele foi trabalhar. Chris disse e gritou de dor quando cortou o dedo. Gil pegou a faca e apontou para Chris sair da cozinha. Chris abaixou a cabeça e saiu para que Gil pudesse fazer o jantar. Aqui, brinque conosco, Chris e Rick. Eu disse, e dei um tapinha no chão para que eles soubessem onde sentar. Estou muito cansado, Claire Bear. Rick disse do sofá. Ele havia pendurado a jaqueta de couro no gancho ao lado da porta. Levante-se e jogue. Eu gritei e ri quando Rick se levantou tão rápido que tropeçou em si mesmo. Ele então, acidentalmente, pousou em mim. Out. Ok, vamos começar. Eu fui o primeiro jogador, depois Sherry, depois Chris e depois Rick. Todos nós começamos e jogamos. Ei, não empurre. Eu gritei enquanto Chris me empurrava. Peguei Sherry e coloquei-a no sofá. Ela riu tanto que não conseguiu voltar ao jogo até que eu cliquei em pausa para ela. Claire Bear. Ei, argue. Rick gritou quando eu bati nele com um travesseiro no sofá. Sherry não ou. Eu gritei e senti cócegas nas laterais do corpo. Corri para o outro lado de Rick. Então me inclinei para frente e desconectei o controle de todos, exceto o meu. Ei. Todos eles gritaram em uníssono, enquanto eu levava seus personagens ao esquecimento. Todos eles me atacaram como uma matilha de cães atacando um gato de 3 patas. Eu estava rindo tanto que lágrimas desceram pelo meu rosto, enquanto faziam cócegas em mim. O jantar está pronto. Gil gritou e trouxe um espaguete delicioso e saboroso. Todos nos sentamos enquanto Rebecca descia do andar de cima. Todos comemos e conversamos, depois nos retiramos para nossos quartos. Rick e eu dividíamos a cama, e o resto estava em outro lugar. Dessa vez não consegui dormir e decidi ir até a cozinha pegar algo para beber. Ei, Leon disse, e entrou pela porta da frente. Eu sorri. E aí, Leon? Eu perguntei e bebi um pouco da minha água. Nada, apenas cansado. Ele disse. Vi alguns hematomas em seus braços e um corte na bochecha esquerda. Ele olhou para mim e sorriu. Estou treinando como agente, me machuco quando treino, é normal. Ele disse, e pegou um pouco de espaguete que sobrou. Sentei-me ao lado dele. Você não deveria me dizer isso. Eu disse, e sentei ao lado dele. Eu posso te dizer, esta cabana inteira está cheia de pessoas em quem posso confiar. Além disso, você e Rick estão trabalhando conosco. Leon disse. Sim, que estranho. Sempre ouço como eles são rigorosos em manter tudo isso em segredo. Eu disse, e bebi o resto da minha água. Sim, eles são. Mas imaginei que você descobriria de qualquer maneira. Leon disse. A cor do seu cabelo mudou para um castanho alourado, e sua voz e toda a personalidade pareciam diferentes. Sim, eu ri e suspirei. Você e Rick não podem sair desta casa. Não mais. Leon disse. Eu olhei para ele. Por quê? Eu quero me libertar. Oh, eu quero me libertar. Eu cantei para o rainha. Leon riu e suspirou. Porque Vesquer está procurando por você. Ele disse. O pavor encheu meu coração e eu sabia que Leon estava certo. Eu sabia por eles que nenhum de nós poderia sair de casa, exceto Leon. Isso é uma merda. Eu murmurei. Leon assentiu. No dia seguinte acordei e coloquei minhas roupas novas. Sim, eu usei pijama, não fiquem doentes, pessoal, e então saí do Rick do meu quarto para o café da manhã. Rick ainda estava dormindo e eu era praticamente o único acordado naquele momento. Decidi levar o café da manhã para Rick também e discutir como poderíamos chegar à Ilha Forte de Pedra. Entrei na cozinha e peguei 2 intestinos azul bebê para nós dois. Procurei então cereais em 5 armários e finalmente encontrei flocos geados. Fiquei olhando para ele por um segundo, pensando se era a escolha de cereal de Chris ou de Sherry. Fui com Chris só para me divertir. Em seguida, escrevi o nome dele na caixa de cereal com um marcador permanente só por diversão. Peguei as colheres que estavam perto da pia, despejei o cereal e equilibrei as refeições no meu quarto novamente. Quando entrei, Rick acordou e olhou para mim. Ei, trouxe cereal para você. Café da manhã na cama, sabe? Eu disse, e sorri enquanto Rick parecia todo feliz. Coloquei as entranhas na cama e tomei cuidado para que não caíssem. Rick pegou o dele, então eu peguei o meu também. Eu dei a ele sua colher. Rick, precisamos descobrir uma maneira de fazer com que eles nos levem para a Ilha Forte de Pedra. Comecei e mastiguei meu cereal. Foi bom. Acho que flocos geados acabou de se tornar meu cereal favorito. Sim,
Bem, vamos apenas dizer a eles que moramos lá. Ele disse, na Ilha Forte de Pedra? Eu perguntei e olhei para ele confuso. Por que diabos viveríamos na Ilha Forte de Pedra? Eu perguntei e olhei para Rick. Ele pegou outra colher cheia de cereal. Quero dizer, em Paris. Para que possamos nos encontrar com Claire. Ele disse, e olhou para mim como se estivesse tentando se comunicar com um macaco. Ah, certo. Eu disse e balancei a cabeça. Então bebi o leite, coloquei minha tigela no chão e deitei na cama. Sim. Bem, agora eu diria que foi por volta da noite em que ela foi pega, e bem cedo pela manhã, quando ela foi trazida para a Ilha Forte de Pedra. Rick disse e colocou sua tigela embaixo da minha. Terminou também. Sim. Tipo às 12 da manhã? Perguntei, desesperado para parecer que sabia do que estava falando. Não, tinha que ser assim, apenas 2 horas antes do sol nascer. Rick disse, como diabos você sabe de tudo isso? Eu perguntei a ele e cutuquei seu braço. Linguagem. E por causa da pequena Claire eu tenho conexões. Ele disse e sorriu. Deitei-me novamente. Então vamos hoje? Eu perguntei e olhei para ele. Ele assentiu. Sim, porque ontem teria sido impossível chegar lá a tempo, e Claire não poderia ter chegado a Paris naquele curto espaço de tempo. Pelo que parece, temos que partir agora. Rick disse e saiu da cama. Ele usava o pijama de Chris. Eu tinha usado Gil. Então não queremos saber onde eles dormiram, se é que você me entende. Não, estou brincando. Acho que eles disseram que tinham um sobressalente. Agora. Mas o resto da turma ainda nem acordou. Eu gritei e de repente ouvi passos e vozes além da nossa porta. Eu ri. Ei, agora estão. Vamos, temos que pedir carona para eles, porque o helicóptero vai demorar o dia inteiro para chegar a Paris a tempo. Além do que o do Chris é lento, precisamos nos apressar. Ele disse, e eu me virei para deixá-lo se trocar. Mas Arg, bons momentos nunca duram. Rosnei, referindo-me ao jogo da Nintendo e às compras. Foi tão divertido, e agora eu tinha que enfrentar os males mais uma vez. Fiquei triste só de pensar nisso e a raiva encheu-me dentro de mim. Mas então me lembrei de Claire e Billy. Se eu quisesse vê-los novamente, teria que ir. Vamos. Rick disse, e pegou minha mão e nós dois corremos para os outros. Leon estava à mesa conversando com Chris, perguntando o que diabos o nome dele estava fazendo no cereal dele. Chris dizia coisas como, mas não fui eu que escrevi. Ou, Leon, por que eu escreveria meu nome no seu cereal? Então foi do Leon, né? Todo mundo estava comendo em vários lugares, como na cozinha e depois no sofá. Ei, eu disse, e esperava chamar a atenção deles. Todos continuaram conversando. Não seja idiota. Ouça, eu gritei e olhei para eles. Eles olharam para mim e ficaram chocados demais para me dizer o que estava pensando. Então tomei a liberdade e contei antes de todos adormecermos. Rick e eu precisamos de uma carona para Paris. Eu disse lentamente. Você está maluco? Vesquer está procurando por você. Leon gritou e olhou para mim. Sim, estou. Pensei que já tivéssemos verificado essa parte Leon Leo Lion. De qualquer forma, Chris, leve-nos até lá. Bati palmas. Não, você deveria ficar aqui, é mais seguro. Ele disse. Não seja idiota. Leve-nos até lá. Nu, eu gritei. Nu significa, agora em dinamarquês, eu uso muito esse termo quando quero alguma coisa e estou frenético com isso. Eu não posso. Eu não quero que você se machuque. Isso poderia matar vocês dois. Chris disse e olhou para mim com tristeza. Rick, você pilota o jato já que Chris é um. Fui interrompido por Rick. Não posso. Eu sei como, mas não tenho permissão para ser piloto por causa da minha altura. Rick disse e olhou para mim. Acho que isso era verdade. Rick sempre quis ser piloto, mas acho que esse foi o motivo pelo qual ele não pôde. 2 minutos depois estávamos finalmente a caminho de Paris. O que aconteceu? Apenas um pouco de correspondência negra aqui e ali e pronto. Ei, Chris, desculpe pela correspondência clandestina, mas Rick e eu realmente precisamos ir para Paris. É urgente. Eu disse, e olhei para a nuca de Chris. Ele murmurou aparentemente ainda chateado. Tudo bem. Billy e Vesquer. Agora? Por quê? Mal fui para a cama. Billy reclamou enquanto Vesquer arrastava Billy de seu sono e o levava para o heliporto. Billy saiu cambaleando noite adentro e viu os pilotos correndo preparando as coisas. Billy foi puxado até a porta. Lembre-se de sua missão. E faça qualquer coisa estúpida que eu mato você. Só para lembrá-lo. Vesquer deu um soco no estômago de Billy com força suficiente para ele adormecer novamente. Localizarmos o helicóptero deles voando para Paris há 1 minuto. Agora mova-se. Vesquer latiu. Billy mais uma vez pensou em Vesquer como um homem sádico. Ou Wolf. Billy gemeu e segurou o estômago. Vesquer amarrou as mãos atrás das costas e colocou um saco na cabeça. Billy não entendeu o porquê, mas novamente ele não entendeu muitas coisas sobre Vesquer. O helicóptero decolou e Billy adormeceu imediatamente. Ele não conseguia ficar acordado e decidiu não ficar. Ele precisava economizar energia para o que estava por vir. Claire, Bear, Rick e Chris. Ali, Chris. Não, não. Ali, ali. Terra. Espere não. Pare. O que você está fazendo? Pare. Eu gritei e puxei a parte de trás de seu colarinho, apertando-o em volta de sua garganta. Basta escolher um lugar já. Chris gritou e olhou para mim. Lá. Rick disse escolhendo um local perfeito a 1 quilômetro de distância da sede da Umbrella. Chris pousou lentamente e desligou os motores. Bem, até mais. Chris disse e abriu a parte de trás. Mais cedo do que você conhece Chris, o bicho. Eu gritei feliz e o abracei. Ele riu nervosamente e apertou a mão de Rick como um homem. Ei. Rick e eu desembarcamos e vimos Chris partir mais uma vez. Rick se virou para mim e sorriu. Você está pronto? Rick perguntou e sorriu para mim. Paris era realmente muito grande e bonita. Sim. Código Verônica, aqui vamos nós, namorada. Eu gritei um pouco animado demais e nós dois saímos correndo para o quartel-general. Do mal.
Rick e eu diminuímos a velocidade para uma caminhada e depois uma espreitadela. Depois uma espreitadela lenta. Fiquei de joelhos e mãos e comecei a arrastar meu corpo pelo chão. Rick parou e olhou para mim. O que diabos você está fazendo? Rick perguntou e cruzou os braços sobre o peito. Levantei-me e tirei a poeira de mim mesmo, desafiando a gravidade. Eu disse e sorri. Isso não é desafiar a gravidade. Vem aqui. Ele sussurrou irritado. Eu ri. Uau, eu só murmurei, dei uma risadinha. Comecei a murmurar coisas sobre garotas mauricinhas e como isso soava feminino enquanto Rick tentava conter o riso. Eu me virei para ele. Isso nunca nos abandona. Eu disse, e segui em frente. Eu ouvi tossir, mas sabia que ele estava rindo de mim. Ah, tudo. Em seguida contornamos a esquina do prédio escuro. A única coisa brilhante era uma pequena luz presa a ele, que dava à parte de trás do prédio uma aparência de beco escuro. Havia uma cerca saindo do lado e atrás dela havia uma porta dos fundos. Rick, precisamos pular aquela cerca. Eu disse, e olhei para cima. Havia arame farpado. Acho que vi faíscas de eletricidade neles por um segundo. Então você vai primeiro. Eu disse, e empurrei Rick na minha frente e em direção à cerca. Rick olhou para mim e suspirou pesadamente. Irmãzinhas. Ele então sacou sua arma. Ele apontou para o prédio e eu vi a câmera de segurança. Já tínhamos sido avistados. Rick atirou perfeitamente na lente e depois apontou para o arame farpado. Já fomos avistados, só precisamos entrar e estamos bem. Quando eu atirar, suba. Rick falou rápido e eu me preparei para pular a cerca. Ele atirou na parte do prédio, onde o arame entrava, e atirou onde eu estaria escalando. Subi como uma louca e olhei para trás. Rick estava ocupando espaço para correr. Pressa! Eu gritei e pulei para o outro lado. Bem atrás de você. Ele disse e correu para a cerca. Ele correu e pulou até o topo, colocando as mãos na enquete e se jogou para o lado. Ele pousou e ficou em pé. Maldito irmão. Me ensine isso. Eu gritei e olhei para ele enquanto ele sorria para mim. Mais tarde, mas por enquanto vamos. Ele tentou a porta trancada eletricamente e claro, estava trancada. Dói. Quando de repente uma figura escura correu direto para Rick. Ele se virou e apontou a arma para ele. Ai, hein? Claire Bear. Chris. Foi Clara. Claire se levantou e abraçou Rick. Claire? Esse é. Rick. Eu disse lentamente. Claire se afastou e olhou para Rick muito confuso. Oh, me desculpe. Acho que estou desesperada tentando encontrar Chris. Claire disse e riu. Eu sabia que ela estava profundamente desapontada e Rick também sabia disso. Você está bem, Claire? Perguntei. Ela sentiu e sorriu. Desta vez, Claire usava jeans e um colete que dizia deixe-me viver. Ela ainda era a garota legal que eu admiro. Rick sorriu para Claire. Bem, é ótimo ver vocês de novo. Claire disse. Eu a abracei. É tão legal ver você de novo. Eu disse, e sorri amplamente para ela. Então percebemos onde estávamos. Ah, merda. Rick murmurou enquanto todos esses seguranças nos cercavam. Bem, isso é uma merda. Eu disse e ri para mim mesmo. Cale-se. Um homem gritou da esquerda. Eu pulei. Todos usavam o mesmo equipamento de camuflagem e coletes pretos. Eu não tinha ideia de quem disse isso. Todos pareciam gêmeos malditos. Droga. Vá com calma. O que diabo subiu na sua bunda? Perguntei um pouco agitado. Eu disse para calar a boca, pirralho. Ele gritou novamente. Ok, Deus. Não se mate. Eu disse. O cara foi interrompido quando Rick atirou na cabeça dele. Eu sabia quem foi quem disse isso então. Acho que surpreendeu todos os homens ao silêncio. Até me surpreendeu. Meu irmão acabou de matar alguém. Rick? Eu perguntei e olhei para ele. Ele ainda estava com o braço apontado, mas para outro cara. O cano da arma ainda fumegava. Desculpe, Claire Bear, mas esse cara é apenas um lago neste jogo. Ele disse, e disparou na fechadura da porta atrás de nós. Bem, era um cadeado. Ele apitou e corremos para dentro. Fechamos a porta com todos os caras tentando nos derrubar. Maldito Rick. Eu gritei e dei um soco no braço dele. Ei, ele é um cientista da Umbrella. Ele nos fez passar pelo inferno. Ele disse. Aparentemente ele não dava a mínima. Dei de ombros. Eu também não me importei. Só estava tentando tornar tudo dramático. Eu disse em voz alta, enquanto todos continuávamos correndo pelo corredor azul turquesa escuro. Claire correu atrás de nós porque apenas 2 pessoas podiam correr lado a lado no pequeno corredor. Arrombamos a porta mais próxima quando ouvimos os outros homens vindo atrás de nós. Por aqui. Claire gritou e apontou para a direita. Havia enormes janelas à nossa esquerda enquanto corríamos. Havia apenas 2 homens atrás de nós, obviamente o grupo se separou. Chegamos ao final do corredor onde havia uma janela gigante e outro corredor muito parecido com este à direita. Rick, eles estão falando francês. Assustador. Eu gritei e quase caí sobre Claire quando ela parou de correr. Um grande helicóptero apareceu do lado de fora da janela. Caramba! Eu gritei. Abaixe-se para lá. Rick gritou e não me deixou abaixar, não. Ele apenas me jogou no corredor seguinte. O helicóptero tinha 2 armas automáticas fixadas nas laterais. Eles estavam penetrando no vidro e os guardas eram muito lentos. Eu gritei e Rick me levantou. Claire estava atrás de nós e também se levantou. Todos nós corremos pelo novo corredor enquanto o helicóptero voava de lado tentando nos derrubar. Por aquela porta. Claire gritou. O próximo que aconteceu realmente me fez rir, mas não os outros 2. Enquanto tentávamos passar pela porta, Claire perdeu o equilíbrio e tropeçou em todos nós, fazendo-nos cair da escada até o porão. Cara, eu disse e me levantei. Rick se levantou e ajudou Claire a se levantar. Vimos então um monte de homens apontando armas para nós. Como diabos eles chegaram aqui antes de nós? Havia tanques inflamáveis atrás deles, enfileirados. Claire viu isso. Larguem suas armas. Disse um homem na frente. Eu deixei cair o meu. Cara, eu disse. Rick não. Claire então fez seu pequeno movimento e bum.
Murmurei e me levantei. Eu olhei em volta. Claire estava com a arma apontada para um cara de cabelos pretos e olhos escuros, enquanto Rick também estava de pé. Não se mova, ele disse friamente. De repente, um bando de soldados J. Joe entrou pela porta e amarrou as mãos. Dê-me a mão, seu demônio. Eu gritei. Senti algo afiado atingir minha nuca. Eu então perdi a consciência. Billy. Billy se mexeu e abriu os olhos. Ele sentou-se rapidamente e olhou em volta. Ele estava em uma cela? Havia outras 3 camas, que na verdade eram beliches, e ele estava na quarta. Ele se sentou e viu que suas mãos ainda estavam algemadas. A cela era cinza e não tinha grades. Apenas portas metálicas e sem janelas. Havia um banheiro e nada mais. Havia outras 3 pessoas na sala. Ei, disse uma voz jovem. Pertenceu a uma criança. Ele tinha cabelos castanhos e olhos azuis. Ele também usava uma camiseta que era uma espécie de jaqueta por cima da camiseta amarela. Ele também usava calças camufladas e pulseiras. Sua fita no pescoço tinha um número, 267. O que? Billy perguntou mal-humorado. O rosto do garoto caiu. Droga, o que há com você? Ele perguntou. Billy revirou os olhos e pulou do beliche de cima. Ele então olhou para os outros 2 homens. Eles eram muito bem musculosos, mas tinham uma aparência bastante nojenta. Seus cabelos estavam oleosos e doentes. A pele deles também. Eles também usavam a mesma merda que o garoto, mas o equipamento para o pescoço tinha números diferentes, 265 e 266. Quem é você? Perguntou o homem que era loiro. Ele estava com uma aparência muito ruim. Não é da nossa conta. Billy respondeu e olhou em volta. Ele queria quebrar as algemas. O homem ruivo se levantou e olhou para Billy. Ninguém fala assim conosco. Ele disse e empurrou Billy. Billy sorriu e chutou a cabeça dos caras para trás tão longe que quebrou a parte inferior do pescoço. A loira olhou para a ruiva morta. Ele então desviou o olhar. Tem alguma coisa para abrir essas coisas? Billy perguntou e olhou para o loiro. A loira assentiu e se levantou. Ele foi atrás de Billy e destrancou a porta com um barbante do colchão. Billy agradeceu. O que você está fazendo? O garoto perguntou. Billy olhou para o garoto. Você não viu o que eu fiz com seu amigo? Ele perguntou. Ele não é meu amigo, ele é um maldito criminoso. O garoto respondeu. Billy suspirou. Ele realmente só queria encontrar Claire e Rick. Olha, garoto. Billy foi interrompido pela declaração irritada do garoto. Eu não sou criança. Meu nome é Steve. Steve Bursid. Steve gritou. Billy estava prestes a dizer mais alguma coisa quando a porta se abriu. Havia cerca de 5 pessoas tropeçando e caminhando em direção a eles. Que diabos? Perguntou a loira. De repente, o primeiro mordeu a loira. Os outros 3 seguiram o exemplo e começaram a corroer a loira que gritava como uma louca. Billy pegou as crianças pelo braço e puxou-as para fora da sala. O 5º zumbi estava correndo atrás deles. Billy bateu a porta na cara dele. Que diabos foi isso? Steve perguntou e acompanhou Billy. Zumbis. Billy disse. O garoto murmurou alguma coisa, mas continuou correndo com Billy. Ei, olhe mais. Steve disse. Eles chegaram a uma varanda que dava para um pátio. Havia um carro em chamas abaixo e caixas espalhadas. Depois, uma pequena porta na frente deles e uma enorme porta preta à esquerda com um falcão embutido nela. Aqui, use isso. Billy apontou para a arma presa ao corrimão de cimento da varanda. Steve assentiu e olhou para Billy enquanto tentava tirar a gravata. Billy puxou o dispositivo em volta do pescoço e quase se sufocou. Seu colar continha um número, 268. Ele o viu no reflexo de uma janela. Ele então quebrou a janela com o punho e pegou um caco de vidro. Ele tentou cortá-lo. Funcionou, mas ele teve um corte na garganta. Por que você simplesmente não deixou ligado? Steve perguntou. Porque não sou um criminoso. Billy disse. Steve assentiu e derrubou mais alguns zumbis que eles continuavam vindo. Billy decidiu ir embora quando os zumbis tivessem saído do pátio. O garoto não era um cara criminoso. Ele era mais como um adolescente típico. Você fica aqui, vou verificar a área, ok? Billy perguntou. O quê? Não. Deixe-me ir com você. Steve disse e caminhou em direção a ele. Não, eu tenho que verificar se está tudo bem para prosseguir. Billy disse e franziu a testa. Steve assentiu, mas Billy percebeu que ele não gostou do plano. Por que eu deveria confiar em você? Steve perguntou. Billy sorriu. O garoto era muito obstinado. Ele estava começando a gostar do garoto. Porque não somos criminosos. Ele disse e pulou da varanda. Ele foi até a porta na frente deles. Ele olhou para trás e acenou para o garoto. O garoto sorriu para ele. Billy passou pela porta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.